Fala, estudante! Seja bem-vindo. Espero que vocês estejam bem. Hoje estudaremos potenciação no conjunto dos números reais. Primeiro, vamos estudar quando o expoente é um número natural. Depois, estudaremos as propriedades da potência, certo? E ao final desse estudo, vamos resolver alguns problemas para fixar o aprendizado. Lembrando que eu vou deixar uma atividade para vocês resolverem aqui mesmo no plural. Por que é tão importante estudar números? Bom, desde a antiguidade já estudávamos números, mesmo sem perceber. No tempo do homem das cavernas, a gente já anotava em pequenos pedaços de madeira e pequenos pedaços de ossos tudo que a gente caçava ou pescava. Mas só muito depois, lá no Egito, conseguimos o primeiro sistema de numeração, que foi chamado de sistema de numeração egípcio. Mas esse sistema apresentava um grande problema, porque quando se tratava de contas, de cálculos com números muito elevados, esse sistema se tornava muito inviável. O tempo passou e em Roma descobrimos um novo sistema de numeração, que foi chamado de sistema de numeração romana. Até hoje é utilizado, mas tinha um problema também. Apesar dele ser mais sofisticado que o anterior, ele apresentava grandes problemas na hora de calcular números muito altos. Provavelmente você já fez algum cálculo e percebeu que isso seria um pouco inviável. Mas, enfim, surgiu na Índia e com o apoio dos árabes o nosso sistema de numeração decimal que utilizamos até hoje, certo? Que tornou tudo mais fácil e mais bonito na matemática. Então, eu convido vocês a conhecer cada conjunto, como a gente começou a associar os números de forma tão linda e tão maravilhosa. Venha comigo aqui na... Bom, gente, vamos começar falando sobre potenciação nos números reais. Mas dessa vez, nesta aula de hoje, começaremos falando sobre o expoente quando ele é positivo. Ele é um número natural. Então vamos nessa. Potenciação. Se A é um número real, a base vai ser real, e N é um número natural. N diferente de zero. Esse N é o expoente. Então, o A será a base e o N o expoente. Toda vez que tiver essas condições, A elevado na N vai ser A vezes A vezes A vezes A N vezes, certo? De uma forma mais clara, é o seguinte: quando tivermos uma potenciação, vamos multiplicar a base por ela mesma, a quantidade que o expoente aparecer. Para ficar mais claro, vou explicar dois exemplos básicos e rápidos. Temos aqui 2 elevado à quarta potência. Como vamos proceder? Vamos multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Então, nesse caso aqui, vamos multiplicar 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Agora vamos fazer com a base fracionária e ainda negativa. Como é que vamos fazer? Vamos repetir tudo isso que está dentro do parênteses 3 vezes, multiplicando por ele mesmo. No caso, a base por ela mesma. Vai ficar menos 1 terço vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço. Estava esquecendo do sinal de negativo. Primeiro, multiplicaremos o sinal. Menos vezes menos mais, mais vezes menos, menos.
Logo o resultado vai dar negativo. Vamos multiplicar agora numerador com numerador. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora vamos multiplicar denominador com denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. No caso vai dar menos, porque deu negativo o sinal, 27. Agora vamos estudar as propriedades da potência. As propriedades são muito importantes porque auxiliam na resolução de algumas questões, certo? Então vamos lá. Propriedades da potenciação. Seja A um número real, não nulo, e M e N números naturais, então teremos o seguinte. Se acontecer de ter uma multiplicação entre duas potências de mesma base, então a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então veja aqui, ó, toda vez que acontecer um número A elevado ao número M, vezes um número A de novo elevado ao número N, a gente vai fazer o seguinte, repetir a base e somar os dois expoentes. Aqui tem um detalhe importante, que você poderia tanto botar o N na frente como o N atrás. Porque na soma não importa a ordem, certo? Vamos resolver esse exemplo. Veja que eu tenho a base menos 3 elevado a 2 e tenho a base menos 3 elevado a 4. Eu vou repetir, simplesmente repetir essa base e somar os dois expoentes. 2 mais 4, 6. Só isso, a primeira propriedade das potências, que é multiplicação de potência de mesma base. Vamos agora à segunda propriedade das potências, que é o seguinte. Se eu tenho a divisão de potência de mesma base, o que é que eu faço? Eu repito a base e subtraio agora, é divisão, subtração, os expoentes. Então, se eu tenho uma divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. A ordem aqui é importante e não pode alterar, certo? Veja o exemplo. Temos menos 1/3 elevado a 5, dividido para menos 1/3 elevado a 3. Eu vou repetir a base, que nesse caso é menos 1/3, e subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade é a potência de potência. Toda vez que isso acontecer, você vai repetir a base e multiplicar os dois expoentes, certo? Como assim? Vejam, eu tenho essa base A que está elevado a N e novamente elevada a M. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Note que a ordem não vai importar tanto, pois na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos fazer um exemplo. Eu esqueci de colocar o expoente dos números. Vamos botar 2 e 3, certo? Veja que eu tenho uma potência, né, elevado a 3. O que é que eu faço? Vou repetir essa base menos 1 sobre 2, não é isso? E multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então vai ser menos meio elevado a 6. Vamos agora à quarta propriedade das potenciações, certo? Veja o seguinte. Seja A e B números reais não nulos e N natural e diferente de zero, temos A vezes B elevado a N será igual
A elevado na N vezes B elevado na N, certo? Vamos fazer esse exemplo. 3 vezes 2 elevado na 2 vai ser 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Bom, pessoal, para encerrar essa aula com chave de ouro, eu trouxe para vocês aqui um exercício. Eu dividi em duas partes, nível 1 e nível 2. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem resolver, certo? E depois confira para ver se vocês acertaram. Vamos lá. O nível 1, básico, não é isso? Vamos lá. Menos 4 elevado ao quadrado. Isso vai ser menos 4, né? Vezes menos 4, que vai dar quanto? Menos vezes menos, primeiro calcula o sinal, né? Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16, certo? Fácil. Agora temos menos 3 ao cubo, vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai dar menos vezes menos mais, mais vezes menos menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Temos agora meio à quarta potência. Vai ser meio vezes menos meio, não é isso? Vezes menos meio, vezes menos meio. Certo? Menos vezes menos mais, mais vezes menos menos, menos vezes menos mais. Vamos agora multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Se você conseguiu resolver de boa, tá bem. Agora vamos para o nível 2, para saber se você tá fera mesmo. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos meio ao quadrado dá 1 quarto. Vezes 2 ao quadrado dá 4. Mais meio ao quadrado dá 1 quarto. Certo? Coloca denominador, ninguém não tem. Coloca 1. Primeiro vamos resolver a multiplicação, que é obrigatória. Não é isso? Então vamos ter 9 menos 4 sobre 4. 4 vezes 1 é 4, né? Mais 1 quarto. O denominador comum a essas frações são, no caso, 4, né? Vamos encontrar o numerador. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 9, 36. 4 dividido para 4, 1. 4 vezes 1 dá quanto? 4. 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 1, 1. Agora que temos todos os denominadores comuns, podemos somar, né? Vai dar o quê? 4, 36, menos 4, mais 1. 36 menos 4, 32. 32 mais 1, 33. Logo temos 33 sobre 4. Certo? Se você chegou a esse resultado, está de parabéns. Se você não chegou, tenha paciência, tente outra vez que você chegará. É só isso. A aula de hoje termina aqui e até a próxima semana. Tenha uma excelente semana.